Quando eu comecei o canal, eu fazia o assunto muito nichado. Eu ficava dentro da bolha da aviação, é bem técnico. Só que eu não conseguia atingir as pessoas que eu gostaria, que foi quando eu comecei a escrever meu blog, que eram as pessoas que tinham medo de voar. Eu já tinha essa ideia lá atrás. E aí eu pensei, pô, se eu continuar com esse assunto técnico, eu não vou furar a bolha nunca da aviação. Então eu quero atingir pessoas mais para fora da bolha. Então, E aí eu comecei a falar mais simples. Então você fala com uma galera que também odeia avião. O cara Sim, que é muito bom o cara que não quer entrar de jeito nenhum, O cara que não quer entrar no avião é o cara que mais te segue, talvez. Será que... Porque o cara vai ter um voo semana que vem, ele deve entrar no YouTube e falar o que acontece se o avião cair. E aí ele vai digitar assim. Eu tenho pânico de avião. É isso? Então eu entro pra ver o que o Lito tem pra falar sobre. Calma, né? Olha, veja bem, o avião pode cair? Sim, mas não tanto. Aí você fala, porra, eu vou lá. Mas já ofendi o Lito algumas vezes. Se o avião balançar, fique calmo. Fica calmo, caralho. Pelo amor de Deus, Lito. Isso é o mais buscado, assim, a turbulência, né? Turbulência derruba avião. Que fui eu que acabei cunhando essa frase que agora todo mundo usa. Turbulência, assim, derruba avião. Não derruba avião. Turbulência não derruba avião. Tá. E sabe o que é muito louco? É que eu consigo tirar o medo das pessoas falando de acidente aéreo. Olha que maluco. Porque, tudo bem, o acidente aconteceu, mas aquele acidente que aconteceu, ele gerou um aprendizado para a aviação de tal maneira que ele não vai ocorrer novamente. Mas agora você me deixou tenso. Quer dizer, tem uma porrada de coisa que ainda vai acontecer para vocês estudarem para não acontecer. Então, aí para não te deixar tensa, eu poderia agora te mostrar um gráfico dos anos 1960 até o presente, a quantidade de voos que só vai crescendo, assim, a gente tem 10 vezes mais tráfego aéreo hoje do que a gente tinha nos anos 60. Certo. E a quantidade de fatalidades que aconteciam aqui em cima e desce assim, tendendo a zero, 2022, 2023, em aviação comercial, 0 vítimas fatais. Agora, só vou excluir aqui um negocinho que, assim, isso leva em conta os países que levam a sério a aviação. Então, por exemplo, a Rússia agora a gente não pode considerar um país que leva a sério a aviação. Por quê? Por causa das sanções e porque o negócio lá é meio estranho. Peraí, isso é muito legal. Pessoal, eu vou interromper, vai virar bate-papo. Não é uma entrevista, igual o Flow fala. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Não, sabe por quê? É assim, vamos lá. Você tá me falando que um cara que tem medo de avião e ele mora na Rússia, ele tem que ficar um pouco mais tenso porque... Sim. Assim, a aviação, como é que a gente mede a segurança da aviação? A gente não pode medir pelo número de acidentes. Por quê? Isso seria como, fazendo uma analogia, seria como falar assim para a pessoa, olha, casar não é bom. Olha a quantidade de divórcio que tem. Tá. Aí se você só olha o divórcio, é óbvio que casar não é bom. Mas e todas as histórias de sucesso? Essas não aparecem. Então a aviação, a gente está desde 2007 no Brasil, sem nenhuma vítima fatal de acidente aéreo comercial, em aviação aérea comercial. Pô, são 17 anos, né? 16 anos, 17 anos. Sim, mas aí a gente teve, obviamente, tem uma porrada de gente que... Eu entendi onde você quer chegar, porque quando cai um avião, obviamente um sensacionalismo se faz sobre isso, Sim. Porque ninguém fala, acabou de criar um avião, a gente fala, acabou de cair um avião, Sim, né? Não tem é. a quantidade de... Igual quando um divórcio acontece, as pessoas falam do divórcio. Falo da exceção, não da regra. Não da regra, mas até porque tem uma vítima, tem muitas vítimas fatais, Sim. Então acaba sendo uma coisa meio catastrófica, né? E que não é esperado. E não é esperado. Por exemplo, você entrar num carro, você está sujeito a um acidente ou bater num motoqueiro, alguma Sim. coisa assim. Então as pessoas até esperam isso de um carro, mas não esperam nunca um acidente de avião. Eu acho que as pessoas esperam, sabia? Não, acho que elas têm medo. Tem medo de acontecer. E o avião não liga para o que as pessoas acham. Não adianta você entrar no avião achando que você vai sofrer um acidente. Porque o avião não liga para você. Ele liga para os procedimentos que foram feitos, para os pilotos estarem treinados, para a manutenção bem feita. Chegamos nisso, mas é que acontece. Temos a Marília Mendonça, que é uma das maiores cantoras do Brasil, popular, todo mundo conhece. Aí ela pega um jato e... Era um turbo-hélice, turbo-hélice, tudo bem. Mas a Marília Mendonça, esse acidente da Marília Mendonça está fora dessa estatística que eu falei. Mas as pessoas acabam colocando, eu acho. Associam, sim. Então vamos falar disso. Associam. Porque existe a coisa do avião da TAM que caiu e todo mundo lembra, aquilo foi uma coisa muito pesada, história e tal. E existem esses pequenos eventos, pequenos, né? Mas enfim, que tem o Boechat que morreu no helicóptero, aí o Kobe Bryant. Então, o mundo aéreo Sim. é perigoso. É. Como que você vê isso, assim? Tipo, qual que é a diferença
da história da aviação das grandes empresas, né, a TAM, a Latam no caso, a Gol e tal, para esses aviões, né, menores, assim? Tem diferença de segurança ou é fator piloto, cansaço? O que você vê? Então, essa é uma questão, ela é bastante delicada, porque assim, a aviação por si só, ela é segura, tá? Por si só, ela nasce assim, ninguém constrói um avião para que ele se acidente. Então, para construir um avião, você tem que seguir diversos... É uma receita de bolo, assim, e aquilo tem que ser certificado. Esse é o primeiro ponto. Então, já na aviação pequena, a gente já tem 2 caminhos. Os que são certificados com essa rigidez e uns que são experimentais, mas que podem voar e são tão seguros quanto. Tá. Esse é um ponto. Segundo, a fiscalização em aviação geral, não é possível colocar uma intensa fiscalização em cima por falta de recurso. Seria como você colocar um fiscal para ver todos os motoristas de ônibus de São Paulo. Quantos fiscais a gente ia precisar? Sim. Então não tem, você faz isso por amostragem. Terceiro ponto, a regulamentação dessa aviação pequena, ela tem que ser diferente da aviação de grande porte. Por quê? Porque é um outro equipamento. Então, se a gente pegasse o regulamento da aviação comercial e aplicasse no avião da Marília Mendonça, ele não poderia pousar lá onde ele pousou. Por quê? Porque está fora do regulamento. Entendi. Então, o regulamento da aviação geral e particular, ele tem que ser mais flexível para permitir que um avião pouse lá em Caratinga, que era o aeroporto que ela ia pousar, para permitir que o avião pouse em uma estrada, em um sítio. Você está me falando que o avião comercial ele tem muito mais, digamos... Restrições. Porque envolve também muito dinheiro, envolve companhias aéreas, envolve nomes, envolve marcas. Exato, envolve assim, a Latam, ela quer que você entre no avião e saia no destino do mesmo jeito que você entrou. Todas as empresas aéreas são assim. Tá. Você não constrói um negócio que vai, tipo, você vai vender uma coisa para o cliente que ele pode chegar morto. Sim. Então, isso é a base do negócio da aviação. Tem uma frase que todo mundo fala assim, geralmente quem é muito aficionado por aviação, que é: o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Isso é balela ou você realmente comprova isso? Não, isso é comprovado. Assim, ele é o segundo mais seguro do mundo. Dizem que o primeiro é o elevador. Mas o elevador só te transporta até o último andar. Não dá pra ele não vai até Paris. Não dá para ir para Paris. O dia que fizer. E outra coisa, quando acontece um acidente de elevador, a gente às vezes nem fica sabendo. E a característica da aviação é assim, cada incidente e cada acidente que acontece, isso é tudo catalogado. O que foi, o que contribuiu. Então existe uma base de dados gigantescas de acidentes para que você corrija. Pô, isso aqui aconteceu por causa disso, então vamos alterar o regulamento aqui para que não aconteça mais. O acidente de elevador, a gente não tem acesso a essas coisas. Que louco isso. É como se tivesse um Google Docs para vocês todos, assim. Vocês meio que compartilham. Quando cai um avião aqui no Brasil, o cara da Itália, ele tenta estudar o que aconteceu. Todo mundo fica sabendo. É código aberto para a aviação. E isso é interessante porque não é só o acidente, é o incidente também. É alguma coisa que aconteceu que não causou um acidente, mas aconteceu alguma coisa estranha. E isso é divulgado para o mundo da aviação. Existe uma tabela que se chama SDR, que é Service Difficult Report. Não vou falar muita coisa técnica aqui, mas essa tabela, existem diversos sistemas que, se a manutenção encontrar uma falha em algum desses sistemas, ela é obrigada a reportar isso para o órgão fiscalizador. Tá. O órgão fiscalizador pega esse... Vou dar um exemplo. Um cara da Latam está olhando lá no avião e viu que está vazando o sistema hidráulico no atuador do aileron, que é que faz a asa balançar assim. Aí ele viu aquilo, isso tá na lista. Então ele vai colocar lá, é SDR? Sim, é. Aí isso vai para a ANAC. Aí o cara lá eu falei Latam, né? É o cara da Azul não, que é um avião diferente, mas um cara da Argentina, tem um 737 lá também, tu foi olhar, pô, tá vazando aqui. Isso é SDR. Aí ele marca também, vai pro órgão da Argentina. Sim. Esses órgãos se conversam. E aí eles vão falar assim, pô, aconteceu um problema na Argentina e aconteceu um problema no Brasil de vazamento nisso aqui. Como os dois aviões são semelhantes, eles vão pro fabricante falar, ô Boeing, tem alguma coisa errada que 2 operadores diferentes encontraram o mesmo problema no atuador XYZ. Aí o fabricante vai resolver. Agora, se acontece isso na Latam, encontra no avião, aí depois a Latam encontra em outro avião,
depois encontra no terceiro avião, e os outros operadores no mundo não encontram, aí o órgão fiscalizador não vai mais no fabricante, vai na empresa e fala, tem algum problema na sua manutenção, porque ninguém está reportando esse problema, só você. Então precisa ver os seus processos, como é que estão e tudo mais. Então isso é um negócio que trouxe muita segurança para a aviação também. A divulgação das merdas, digamos assim.